Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais para uma aula de arte, tá? Dessa semana. Vamos iniciar uma unidade nova que vai falar um pouquinho sobre dança. Então, nessa unidade, na página 48 e 49, tem uma entrevista aqui de uma bailarina, tá? E depois a gente vai responder algumas questões com relação a essa entrevista. Então, quer conhecer mais da vida de uma bailarina? Leia a entrevista de Juliana Moraes. Desde que idade você dança? Aí a Juliana responde: desde os 6 anos. É comum começar tão cedo? Bailarinas que começaram mais tarde, com 15 ou 16 anos. O balé clássico geralmente exige que o treinamento comece cedo, já que as danças modernas e contemporâneas permitem que se comece a dançar um pouco mais tarde. Como você começou a gostar de dançar? Gostei logo no início, ainda me lembro da minha primeira aula de dança e até mesmo da camiseta que eu estava usando. Quantas horas por dia você ensaia para apresentar um espetáculo? Depende de quanto tempo temos para criar o trabalho. O trabalho mais rápido que já criei teve de ficar pronto em 6 semanas, então ensaiávamos até 7 horas por dia. Mas não podemos exagerar, pois o corpo também tem seus limites e pode se machucar. Descansar é tão importante quanto ensaiar. Quais os cuidados fundamentais que uma bailarina tem de ter com o corpo? Tem que se alimentar muito bem, já que o trabalho físico gasta muita energia. Tem que dormir bem também, ser saudável. Além disso, dançar exige disciplina. São muitas horas de aula para treinar o corpo. Tomar cuidado para não se machucar, saber dosar as horas de treinamento e não exagerar. Quais os passos para se tornar um bailarino ou bailarina? Há muitos caminhos. O mais importante é encontrar professores competentes. Como a dança é uma arte, é fundamental que a bailarina ou bailarino estude muito, leia muito, para conseguir interpretar os papéis das peças tradicionais e criar seus próprios trabalhos. É muito importante que o bailarino ou bailarina seja uma pessoa muito culta. O que quer dizer isso? Né? Uma pessoa que estude, tá? Não basta só dançar, né? Mesmo você partindo para a dança, você também tem que estudar, porque a dança ela é uma arte, então você tem que saber, né? Buscar na história, desde quando que existe esses passos, né? Aí vai focar em cada dança, nessa unidade a gente vai trabalhar um pouquinho. Aqui está falando dessa bailarina, né? Então ela tem que saber de onde que se originou o balé, né? Os passos, né? As técnicas por que tem tais nomes, então tem que saber falar um pouco da dança, não é só dançar, tem que estudar também e se dedicar. Aqui na página ao lado, vamos lá. Aí vai falar um pouquinho sobre a questão da alimentação, que é muito importante, não somente para a dança, mas vocês também que estão numa fase de crescimento, né, e de estudo. Juliana Moraes declarou em sua entrevista que para manter a saúde precisa de descanso e de uma boa alimentação. Você pensa que esses são cuidados necessários para todos? Quais são os sinais de que alguém está precisando descansar? Como é uma boa alimentação? Então, esses 3 itens aí, vocês vão responder no caderno, tá? Esses cuidados são para todos? Né? Sim, por quê? Por que é importante, né? Ter uma boa alimentação, ter descanso. Quais são os sinais de que alguém está precisando descansar? Quando que a gente percebe que a pessoa está precisando descansar? Né? O corpo, ele fala também, né? Ele emite sinais de que você precisa descansar, tá? Eu costumo dizer que o dia tem 24 horas para a gente poder dividir essas horas, né? A gente tem que ter as horas de sono, as horas de estudo, as horas de lazer, tá? Tem que dividir, nem tudo demais faz mal, né, para nossa saúde. E como é uma boa alimentação? Então, uma boa alimentação, pessoal, ela deve conter alguns elementos básicos, né? Então, a gente tem que ter proteínas, a gente tem que ter carboidratos, vocês já viram isso em ciências, né? Mas a nossa combinação aqui no Brasil do arroz e feijão
é fantástica, tá? Então, o arroz e o feijão, uma proteína, seja carne, frango, peixe ou ovos, tá? Legumes e verduras, uma salada, né? Legumes. Por isso que a gente aqui no Brasil, a gente é muito abençoado, porque existe uma variedade muito grande de verduras e legumes, tá? Eu sei que às vezes não dá pra gente comer todos os dias, mas sempre que possível, né, tiver na casa de vocês, façam pelo menos o esforço de experimentar, né? Ah, eu não gosto de brócolis, eu não gosto de cenoura, mas é importante você experimentar, porque o nosso paladar muda. E tem muitas coisas também que é hábito que a gente adquire, né? Por exemplo, ninguém nasce sabendo gostar de chocolate. A gente experimenta e vai vendo e vai gostando, tá? Que é uma coisa também que faz parte daí da boa alimentação, né? Quantas vezes por dia eu estou ingerindo doce, estou ingerindo salgadinhos, estou ingerindo lanches. Então isso atrapalha no seu desenvolvimento saudável, né? Tanto do seu corpo quanto da sua cabeça, né? Porque nos alimentos tem nutrientes que são muito importantes para vocês desenvolverem o pensamento, para vocês terem uma mente mais ativa, mais descansada, né? Porque quando a gente se alimenta mal, a gente fica com desânimo, fica sem pique para fazer as coisas, né? E os alimentos, eles são ricos em nutrientes, tá bom? Então vamos ver aqui embaixo a atividade, ó. Comida saudável. Desenhe o que deve estar no prato do almoço de um dançarino ou de uma dançarina. Pense em quais alimentos podem fornecer mais energia para dançar e se as pessoas devem preferir alimentos naturais ou industrializados, tá? Então vocês sabem que são alimentos naturais, né? Certo? Então, por exemplo, se eu for tomar um suco, né, de laranja, por exemplo, eu vou optar por pegar a laranja, espremer, né, e tomar, ou eu vou comprar um suco de garrafinha, né, no mercado, o que é mais saudável, tá? Ou vou tomar um refrigerante, tá bom? Se eu posso optar em comer uma espiga de milho, que realmente é o milho, né, que tá ali, ou vou comprar um saco de salgadinho, né? Que de milho ali não tem nada, é corante, tá? Eu sei que é gostoso, que a gente às vezes come umas besteirinhas, mas é uma coisa que não pode se tornar hábito, tá bom, gente? Porque faz mal para a saúde. Daí, mostre seu desenho, converse com os colegas a respeito de quais alimentos e bebidas vocês acreditam que dançarinos escolheriam, tá? Bebida, água, gente. Água é a bebida fundamental, tá? Somente a água que causa a hidratação no nosso corpo, que é capaz de repor a água que a gente elimina através do suor, através da urina, tá? Então, assim, a gente precisa tomar água para manter a pele hidratada, para manter o intestino funcionando bem, tá certo? Então, essa atividade de arte dessa semana, falando um pouquinho sobre a dança, tá? A gente vai continuar depois nas próximas semanas sobre esse assunto, tá bom? Façam um desenho, tirem foto e mostre para mim depois lá no WhatsApp. Um abraço, até semana que vem.